Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da misericórdia e fidelidade de Jesus. Não sai daí, fica comigo até o final. Tem coisa boa lá no final, vamos junto? E não deixe de se inscrever. Rápido e fácil, só clicar no botão de se inscrever e pronto. Você já vai estar inscrito. Está assistindo o vídeo e ainda não está inscrito, inscreva-se para você receber as novidades. Nosso objetivo aqui é estar abençoando a tua vida. Aproveita e clica no sininho, porque o sininho vai te notificar. Não só para você estar assistindo os nossos vídeos, assistindo esse canal, porém, você também se disciplina. O sininho te ajuda a te lembrar que você precisa estudar a palavra. É importante a gente separar tempo do dia para a leitura e estudo da palavra. E o sininho tem esse auxílio aí, é muito importante. Eu conto com a sua ajuda, querido, em algumas coisas. Peço aí sua ajuda no nosso ministério. Temos feito tanto esforço para deixar vídeos aí diariamente para abençoar a tua vida, trazer ensino a respeito da palavra de Deus. Então peço sua ajuda, querido, curtindo, comentando e compartilhando. Curtindo, comentando, o YouTube leva o vídeo para outras pessoas de uma maneira orgânica, e compartilhando você faz chegar a pessoas que nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. E se possível também, querido, clica no link que está aqui na descrição, você vai ter acesso aí aos nossos livros na Amazon, você vai poder adquirir de uma forma digital, você vai poder adquirir de capa comum, já está saindo também de capa dura, então você tem várias opções para você conseguir adquirir o livro. Não só vai estar abençoando a tua vida, você vai estar aprendendo, levando a palavra de Deus para a tua casa, como você também vai estar abençoando aí o nosso ministério. Então peço a gentileza, não deixe de clicar e ver os nossos livros que temos aí à disposição para abençoar a tua vida, tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo, Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Hebreus 2, 17 e 18 diz assim: Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Então aqui são muitas informações. Vou tentar falar de maneira bem rápida para a gente poder entender, porque é muita coisa aqui nesse texto que está sendo explícito. Primeira coisa que a gente precisa observar, para não ter dúvida nenhuma, eu vou te pedir para assistir o vídeo correspondente ao versículo 10, Hebreus 2:10. Porque em Hebreus 2:10 vai falar também essa palavra convinha. No português parece que está falando a mesma coisa, porém no grego a palavra é diferente. Se você assistir o vídeo lá de Hebreus 2:10, você vai ver que a gente falou sobre a palavra prepo. Essa foi a palavra traduzida por convinha lá em 2:10, que tem mais relação a realmente conveniência, algo que é conveniente, que convinha realmente fazer. Só que essa palavra traduzida aqui por convinha, nesse versículo 17, já é um outro entendimento e a palavra grega é outra. A palavra grega aqui no versículo 17 não é a mesma no versículo 10. No versículo 10 é prepo e aqui no versículo 17 é ofeílo. Ofeílo significa dever dinheiro. Ofeílo é aquela coisa assim, ó, era uma dívida, era algo que precisava acontecer. Então, esse convinha aqui não é exatamente só no fato de que era conveniente, convinha a ele, de que era algo que era conveniente, mas era algo que era uma obrigação, era necessário, foi uma dívida que ele pagou. Então, vir ao mundo como homem, que aí o versículo 18 ele vai nos explicitar isso. Ele sofreu, ele foi tentado para socorrer aqueles que foram tentados, e a gente já falou sobre isso também, sobre a natureza de Jesus. Pesquisa aí a palavra natureza aí no nosso canal, você vai ter outros vídeos correspondentes à natureza de Jesus. Jesus foi 100% homem, por isso ele passou por isso tudo, por isso ele teve todo esse sofrimento para pagar a nossa dívida. Que nós entendemos e que está extraindo dessa palavra aqui, ofeílo, traduzido por convinha, é que havia uma dívida nossa que Jesus pagou, e foi preciso que ele passasse por homem, que ele se tornasse homem, que ele fosse 100% homem, com todas as possibilidades para pecar, para que então ele pudesse resgatar essas cédulas que o diabo tinha na mão, e conforme diz Apocalipse, ele dia e noite ficava nos acusando diante de Deus. Ele assumiu isso como obrigação e ele falou, não pode deixar que eu pago. Ao final desse vídeo você vai ver um link
de uma esquete intitulada Quanto Vale a Sua Alma. Eu recomendo você assistir, assim que terminar o vídeo, vai aparecer aqui um quadrinho com um link para essa esquetezinha, Quanto Vale a Sua Alma. São 20 e poucos minutos de esquete e que vai explicar de uma maneira bem lúdica como se deu todo esse processo, e você vai entender uma ilustração, uma analogia para você conseguir entender como que se deu esse processo, que Deus se fez homem por nós. Então eu recomendo assistir aí ao final também essa esquete. Mas é importante a gente entender isso, porque a gente lê o capítulo 2 todo e pode passar a impressão que a palavra é a mesma e que o sentido é só de conveniente, mas não é. No versículo 10 é realmente só uma questão de conveniência, foi conveniente, mas aqui não, aqui é uma palavra relacionada à contabilidade, tá? A palavra aqui ela é contábil, o feilo é uma palavra contábil, foi uma dívida contábil, é algo que precisava ser pago. Continuando aqui no versículo 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos homens, já falamos a respeito disso, da natureza de Jesus Cristo, dessa semelhança com os homens em todas as coisas, em todas as possibilidades, inclusive na possibilidade de pecar, para ser misericordioso. A palavra aqui misericordioso, derivado de misericórdia, que significa ajudar o aflito, ajudar aquele que pede, ajudar aquele que está passando por uma aflição e está pedindo ajuda. E tem um outro significado também dessa palavra grega, traduzida aqui por misericordioso, que é de levar ajuda ao miserável. Ou seja, no pecado, quando a nossa vida está envolvida no pecado e quando nós ainda não aceitamos Jesus, nós somos miseráveis. É por isso que Paulo fala aos Coríntios que se a minha vida, se todas as minhas expectativas, minha esperança de vida se resume somente a esta vida, miserável homem que sou. Esse texto de Paulo ele vai falar exatamente para esse alerta para a nossa vida, que sem Cristo nós somos completamente miseráveis e dependemos da ação de Deus, dependemos do poder de Deus. Então esse misericordioso, ele vai traduzir para nós o significado de que Deus ele atendeu uma ajuda, atendeu um apelo, atendeu a uma força. Continuando o texto, vai dizer que ele foi para ser misericordioso, ele sofreu, ele morreu na cruz para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Aqui essas duas expressões, fiel e sumo sacerdote, o fiel é aquele que é digno de confiança. A fidelidade é um princípio bíblico. Então não aceite, querido, nenhum outro vídeo, nenhum outro estudo, não aceite livros contra a fidelidade e a lealdade. Deus ele é fiel e leal. A lealdade ela não está separada de fidelidade. Não dá para você ser fiel sem ser leal. E a lealdade vai te levar à fidelidade. Uma coisa depende da outra e está completamente ligada à outra. E as duas coisas são princípios bíblicos, são alicerces bíblicos. Não permita que nada abale esse entendimento e você precisa ser alguém fiel e leal a Deus. Essa palavra traduzida aqui por fiel é exatamente isso, é digno de confiança, que se mostra verdadeiro. Ou seja, alguém que se manteve firme na fé. Essa palavra era usada para designar uma pessoa que professou uma fé, que fez uma promessa, mas que mesmo depois de tantas dificuldades e adversidades, ela se manteve firme, segura, sem titubear, ou como diz aqui no sul, sem ratear em cima daquela promessa que foi feita, a promessa feita anteriormente. Essa palavra é utilizada para designar esse tipo de pessoa. Não era uma coisa de uma hora para outra, mas simbolizava uma jornada feita, algo que foi feito. Sumo sacerdote, eu queria ler a respeito de, só antes da gente fechar aqui, essa palavra misericordioso, eu queria ler contigo o primeiro livro de Samuel 2,35. Primeiro livro de Samuel 2,35. Por quê? Porque aqui vai envolver tanto esse aspecto da misericórdia, já linkando nessa questão de ser o sacerdote fiel. Repare o que diz 1 Samuel 2,35. Então, suscitarei para mim, é Deus falando, um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, ou seja, inabalável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Já era uma promessa de alguém que fosse um sacerdote fiel. Por isso o texto está falando aqui a respeito de Jesus, versículos 17 e também no 18, porque o que está se falando no 18 é alguém que conquistou isso por ser o sumo sacerdote fiel.
fiel sumo sacerdote. E aí por que essa questão do fiel sumo sacerdote? Isso está fazendo uma ligação direta, porque para os judeus, lembrando que essa carta está sendo escrita para judeus que estão chegando para o cristianismo, pessoas com muito conhecimento das leis judaicas, da tradição judaica, de todos os preceitos judaicos. São pessoas, quem está lendo essa carta aqui inicialmente, os que leram essa carta inicialmente, o objetivo, sabe, destinatário dessa carta são pessoas de muito conhecimento do judaísmo. E o que apregoava, que se entendia do judaísmo? A linhagem de Arão, essa linhagem sacerdotal, e a Bíblia vai falar dessa linhagem de Arão sacerdotal. Mas isso era passado de pai para filho, isso era passado de sangue, são famílias, eu nasci naquela família e ali eu me torno essa linhagem. É por isso que a Bíblia vai falar sobre os filhos de Eli, por isso que a Bíblia vai falar sobre os filhos de Samuel, pessoas que pecaram, pessoas que se desviaram, exatamente para mostrar o porquê que Jesus é então chamado de fiel sumo sacerdote, porque a ele não houve isso, só porque eu recebi da minha família, não quero muito fazer esse serviço, não é muito o que eu quero, não é minha linha, eu quero fazer outras coisas, eu quero seguir do meu jeito, eu não ouço exatamente a Deus, eu não dou atenção ao que Deus fala. Por isso que está falando aqui nesse texto, o versículo 17, ele vai falar, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Por quê? Porque houveram ao longo da história, e a Bíblia registra e traz para nós diversos episódios de sumos sacerdotes que não foram fiéis às coisas referentes a Deus. Eles quiseram fazer as coisas do seu jeito, eles quiseram fazer as coisas da sua maneira, eles ofereceram fogo que não era santo, eles fizeram coisas que não eram dignas diante de Deus. Faltou essa fidelidade às coisas referentes a Deus, específicas. Quando está falando aqui de coisas referentes a Deus, está falando de coisas específicas. Lembra do texto que a gente acabou de ler, de 1 Samuel 2,35, daquilo que está no coração e na mente de Deus. Isso é importante, que a nossa vida esteja alinhada com o que está no coração e na mente de Deus. Não porque a gente quer, ou porque a gente pensa, ou porque a gente imagina. O sumo sacerdote, Jesus foi um sumo sacerdote fiel e verdadeiro, digno de confiança, porque ele andou segundo o que estava no coração e na mente de Deus. Então aqui está repetindo a profecia falada ali na casa de Eli, exatamente em função das decepções relacionadas ao filho de Eli. E essa fidelidade, que a gente vai ver também no capítulo 3, versículo 6, vai falar Cristo, Hebreus 3:6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Essa fidelidade de permanecer até o fim, aquilo que a gente falou, essa palavra aqui designa alguém que seguiu uma trajetória, que seguiu uma jornada e manteve-se firme naquela promessa. Isso vai passar para nós exatamente que Jesus é esse digno de total confiança. E aí a gente continua falando, o sumo sacerdote, essa linhagem de Abraão, então não foi uma coisa que foi só um serviço, só um ministério, mas foi uma dívida, ele fez isso por uma dívida, porque precisava pagar essa dívida por nós. A carta aos Hebreus, ela praticamente em todos os capítulos, quase que em todos os capítulos, ela vai falar sobre isso. Então, a gente não vai esgotar totalmente o assunto aqui, porque até o final de Hebreus, a gente ainda vai falar muitas vezes a respeito do fato de Jesus ser o sumo sacerdote. Então, há muitos outros aspectos para você entender isso. Você precisa ficar aí até o final, de completar todos os vídeos referentes à carta aos Hebreus, porque são muitos textos, são quase todos, em quase todos os capítulos, você vai ver o autor dos Hebreus falando de Jesus como sumo sacerdote. Referentes a Deus, a gente já falou aqui, que é algo que está relacionado ao coração e à mente de Deus. É fazer algo realmente alinhado com a vontade de Deus. E propiciação. O que está querendo dizer aqui por propiciação? A palavra propiciação, ela vem exatamente do propiciatório. Na Septuaginta, foi traduzido por propiciatório, aquela parte, aquela cobertura de ouro por cima da arca. Ali era o propiciatório. Porque a propiciação é aquilo que leva alguém a perdoar a ofensa do outro. Por que é necessário a propiciação? Porque nós temos o pecado diante de um Deus que é todo poderoso, diante de um Deus que é perfeito, diante de um Deus que é santo.
Deus precisa dessa propiciação, dessa oferta, desse poder feito para que esse pecado restaure cada um de nós a condição original de poder estar na presença de Deus. Porque como Deus é santo, para estar na presença de Deus precisamos estar santo. Então essa misericórdia, esse poder de aplacar, chama-se propiciação, é esse favor. A palavra original, ela traduzida, o significado original dela é exatamente um favor diante de um Deus poderoso. 2 vezes Jesus é chamado por João como a propiciação pelos nossos pecados. Vamos lá, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. No versículo 1, João falou sobre Jesus ser o advogado, e no versículo 2 ele vai falar: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E capítulo 4, versículo 10, da primeira carta de João. 1 de João 4, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João, ele vai falar isso nessas primeiras cartas, exatamente sobre essa propiciação. Paulo também fala dessa redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação. Vamos dar uma lida lá em Romanos 3, 24 e 25. Carta de Paulo aos Romanos 3, 24 e 25. A palavra propiciação está muito ligada à redenção, ao fato de sermos redimidos, de sermos restaurados a uma condição de santo para estar na presença do Deus Santo e Poderoso. Romanos 3, versículos 24 e 25 vai falar: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, essa propiciação é esse favor importante e necessário. Sem esse favor, sem a propiciação de Cristo, nós não alcançamos a salvação e nós não conseguimos entrar no Santo dos Santos e estar diante de um Deus que é santo, porque os nossos pecados, como já diz o profeta Isaías, os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. E aí entra o versículo 18. Diante de tudo isso que a gente falou, o versículo 18 vai falar: pois naquilo que ele mesmo sofreu, como a gente mencionou aqui, ele conquistou esse espaço, ele conquistou esse direito, ele conquistou esse poder naquilo que ele mesmo sofreu, a morte de cruz. Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E aqui está ligado exatamente essa questão de ser misericordioso. Por que ele tem misericórdia do aflito e por que ele socorre a mim e a você na nossa aflição? Porque ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sentir dores, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser esquecido, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é você lutar para não pecar e tentar permanecer firme. Ele sabe todas as coisas. Esse versículo 18 está dizendo: quando você orar ou quando você passar por um momento de dificuldade, entenda que você está falando com alguém que sabe o que é que você está passando. Porque aqui o que o autor está falando é exatamente isso. Olha, você pode confiar em Jesus porque ele é um fiel sumo sacerdote e ele tem o poder para socorrer os que são tentados. Por quê? Porque ele também foi tentado, ele já passou pela tentação. Então aqui a gente não está falando de um Deus distante, a gente não está falando de um Deus de pedra, de um Deus de madeira, a gente não está falando de um Deus que está no mundo e que não sabe de maneira nenhuma o que se passa na vida do ser humano. Não é esse Deus, não é esse o sentido. O sentido aqui é completamente diferente, está mostrando exatamente que Jesus Cristo, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser tentado e por isso ele consegue nos socorrer e ele entende o teu sentimento, ele entende as tuas lágrimas, ele entende o teu sofrer. Ao orar, creia e você pode confiar. Deus sabe o que você está passando no teu coração. Você está orando por um Deus que sabe exatamente os sentimentos humanos e por isso ele pode socorrer. E aqui está falando exatamente essa expressão que foi falada anteriormente. Ele pode socorrer aqueles que estão sendo tentados. Deus consegue entender a tua luta e te atender no meio da tua aflição. E Deus te abençoe, querido.
rica e abundantemente.